Você acredita que pode ter um casamento com diálogo, um casamento harmonioso, saudável? E uma coisa muito importante aqui que eu queria perguntar para você agora. Você é a atriz principal do seu filme? Será que você está sendo a atriz principal da sua história, do seu casamento? Ou você fica esperando que o outro te faça feliz, que para se sentir amada, para que aconteça alguma coisa diferente no seu casamento? Será que você está assumindo a responsabilidade aí da sua história, da sua vida? É tão mais fácil, né, a gente dizer que o casamento está ruim por causa do marido, por causa de algum comportamento do outro, ou por causa de alguma situação que está acontecendo. E aí você deixa ali tudo, às vezes até coisas que você gosta de fazer, você começa ali a viver um casamento para o outro, você fica ali pensando, nossa, eu vivo para essa pessoa, até me anulo, eu deixo de fazer as coisas que eu gosto para viver para o outro, achando que isso é o ideal. E quando a gente abre mão de nós mesmos só para viver para o outro, muitas das vezes você vai perder a sua essência. Você não vai ser feliz, você não vai se amar. Quando você se perde de você, você coloca toda a responsabilidade da sua felicidade, da sua vida, na mão do outro. E se o outro não corresponde isso, vocês acabam aí se afastando, você acaba se decepcionando. E é por isso que quando você fala assim, eu vivo por ele, eu vivo para ele, e ele não corresponde, ele não reconhece, é exatamente por isso. Porque vocês têm que viver uma unidade, objetivos comuns, criar uma conexão, uma intimidade entre vocês. Mas ao passo que você fica ali, colocando essa responsabilidade sobre o outro, você só se afasta mais. Então, tem que ter cuidado o quanto você está colocando essa responsabilidade. Será que você vive aí esse relacionamento nessa unidade, vivendo juntos os mesmos objetivos, fazendo planos juntos, ou você vai criando essas expectativas e se decepciona cada vez mais? Então é por isso que você tem que entender que essa responsabilidade começa por você. E é possível transformar, sim, o seu casamento. Basta você querer, você ter atitude em relação a isso. Existem 3 tipos de amor. Existe aquele amor que é físico, onde a gente sente aquela atração pela pessoa. É aquele primeiro amor que você sente ali, que você encontra, uau, essa pessoa é interessante. Existe ali um amor que é emocional. O que é esse amor emocional? É quando a pessoa te preenche, sabe? Essa pessoa preenche aquele vazio que eu tinha, ele é carinhoso, coisa que eu não tinha antes, agora eu estou me sentindo aí preenchida, e aí esse é o amor emocional, que se você não tomar cuidado, você acaba criando aí uma dependência emocional do outro, porque você precisa que o outro te preencha, você precisa que o outro te faça feliz. Então esse é o segundo tipo de amor. E existe um amor que ele é inteligente. É um amor que você escolhe aqui dentro, com a alma. É como se você imaginasse um carro, um veículo. O veículo, esse carro, é o seu corpo físico. E quem está dirigindo e dizendo para onde ele vai, não é você? Então, as nossas escolhas, nossas decisões têm que ser com a nossa alma. E o nosso físico é só ali o carro, esse veículo. E muitas das vezes a gente escolhe essa pessoa pelo que a gente está sentindo, pelaquela emoção física na hora, pelo que você está querendo suprir ali fisicamente, e você se esquece que quando você se conecta com alguém, quando você escolhe alguém, tem que ser algo muito mais profundo. E muitos relacionamentos terminam exatamente por isso, porque fica nesse superficial, ou porque cria um amor físico, ou esse amor emocional, onde cria essa dependência. E quanto mais você vira para o outro e fala assim, achando que está arrasando, né? Você é a minha vida, você é tudo para mim. Essas frases, elas são muito ruins,
Porque quando você diz para o outro que o outro é a sua vida, você está colocando uma responsabilidade muito grande nas mãos do outro. E você tem que entender que a sua vida é responsabilidade sua. A gente tem que cuidar da nossa felicidade, de se sentir amada, e aí sim a gente vai compartilhar essa vida com o outro. E é nessa necessidade, quando você se preenche desse amor emocional, onde você sente que o outro te preenche, que o outro preenche esse vazio, que ele é a sua vida, que você precisa dele. Quando você está só em volta desse amor emocional, o que vai acontecer aí? Vai aparecer, vai existir uma necessidade de se sentir amada. E é aí que começa toda a dependência emocional. É quando você sente essa necessidade, eu preciso me sentir amada, eu não estou me sentindo amada, eu não estou feliz. E aí você vai criando essa dependência, você fica procurando que o outro te preencha, que o outro supra essa necessidade. E é aí que você começa a se decepcionar no casamento. Porque o outro não começa só a te decepcionar, ele não te corresponde e você não sabe o que fazer. É importante distinguir dentro do casamento e você dizer, eu escolho estar casada, o que é diferente de eu necessito, eu preciso estar casada. É preciso você sentir o prazer de ser casada, você reconhecer o quanto é bom ser casada e ter uma família. E aí sim, você cuidar desse relacionamento, ter harmonia, ter diálogo. E é possível, Silvana? Sim. Ah, a gente nunca mais vai brigar. É preciso você entender que existe aí, cada um traz a sua história, cada um traz as suas crenças. Durante a vida, a gente vai ter coisas que a gente vai discordar. Eu tenho uma opinião diferente do outro. O que vai fazer diferença é você saber técnicas, um método para você saber se comportar diferente diante daquilo. Porque se você não abre mão de estar certa, o seu marido nunca reconhece que também está errado, vocês vão só discutir e brigar o tempo todo. Então existe sim uma forma de viver esse relacionamento harmonioso. E depois que você pensa aí que não, eu quero ter essa forma de dizer assim que eu escolho estar casada, eu sou feliz por estar casada, eu quero ter essa sensação, Silvana. É isso que eu quero viver. Eu quero sentir que valeu a pena estar casada no dia de hoje. E quando você toma essa consciência, é preciso cuidar de nós por dentro. É fácil dizer para você assim, você precisa se sentir amada agora. Mas o que você precisa, na verdade, é formas de se sentir amada. Como eu faço isso, Silvana? E existe um processo. Ah, então eu estou muito errada de não estar me sentindo amada, de estar me sentindo triste? Não, você não é a única. Isso é um processo que acontece exatamente por não ter informação. A gente acorda, vive o dia, faz as tarefas, faz as coisas que tem que fazer, e quando você percebe, alguns dias se passaram, talvez anos, e você se sente ali frustrada, infeliz, o casamento não era bem aquilo que você queria. E aí é hora de você aprender, entender que existe uma forma diferente de se comportar. Porque aquilo que você está fazendo até agora não está dando certo. E se está bom o seu casamento, entenda que você ainda pode transformar ainda mais. Existem formas, técnicas de você ter um diálogo mais íntimo, de como você ouvir o seu marido, de como você ter uma conversa. Sabe aquele marido que é caladão, que não fala? Tem jeito para ele, Silvana? Sim. Eu tenho relatos de alunas minhas e que mostram que o marido não conversava e agora ela consegue conversar com o marido. Ele consegue chegar em casa e contar mais coisas, porque a gente fica achando que ele é calado, que ele não tem jeito, mas é a forma com que a gente conversa, é a forma com quem a gente busca esse diálogo, é que faz diferença no nosso casamento. E as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita,
estão por trás do nosso comportamento e determinam as nossas ações. Eu só vou agir, eu só vou fazer conforme aquilo que eu acredito. Se eu te pedir para fazer algo agora que você não acredita, que não é coerente com as suas crenças, você não vai fazer. Por isso que é importante a gente limpar as nossas feridas emocionais, a gente ressignificar crenças, transformar o que tem dentro de nós para que seja possível a gente agir diferente, a gente ter outros comportamentos, como por exemplo uma mulher que viu a mãe deixar o emprego por causa do casamento. Pode ser que ela tenha dificuldade de ter um casamento, de ter um relacionamento, porque ela acha que o casamento vai fazer com que ela não trabalhe. E se isso for uma coisa importante para ela, se ela gosta de ter um emprego, ser uma profissional, ela vai ter dificuldade de lidar com aquilo, porque vai atrapalhar o valor dela. Entende como é importante a gente entender as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que é importante para nós, porque é através disso que eu vou agir. Se eu não acredito em algo, se eu não aprendi algo, eu não vou agir diferente daquilo. Eu não vou fazer algo, por exemplo, que eu sei que está errado, porque não combina com a minha crença, com o que eu acredito. Então, a gente tem sim que ressignificar o que tem dentro de nós, que mudar as nossas crenças. A gente tem que fazer da forma certa, porque senão a gente fica agindo do mesmo jeito. E conforme você vai agindo da mesma forma, você só vai ter os mesmos resultados. E se não vou dizer aqui, se você ainda vai piorar cada vez mais. Porque se hoje tem discussão no seu casamento, se vocês não têm diálogo, cada dia mais vocês vão se afastar. Essa intimidade vai acabar. Então é importante cultivar isso, cultivar essa intimidade, mas primeiro a gente começa por nós. O que eu posso ressignificar? O que eu posso mudar? E aí você começa esse processo de transformação. Como, por exemplo, uma pessoa que apanhava do pai quando criança. E aí, quando ela encontra um homem que age assim com agressão física, quantas mulheres não percebem que ali há um problema? E por que elas não percebem? Porque ela estava acostumada com aquilo. Ela tem uma crença de que ela precisa ser corrigida e que e ali ela ainda se sente culpada quando acontece aquilo com ela. Então é isso que a gente tem que ter em mente. É preciso ver por que eu estou vivendo essa situação no meu casamento. O que eu preciso ressignificar? O que eu preciso transformar aqui dentro para viver o relacionamento que eu tanto desejo? Porque se você fica com aquela crença de que eu não mereço, se quando criança você ouve seu pai dizendo assim, não, você não pode comprar isso porque é caro, pode gerar em você, por exemplo, uma crença de não merecimento. E quando você acredita que você não merece, você vai acreditar que você também não merece ter o relacionamento que você deseja. Você não merece que seu marido te trate do jeito que você deseja. E aí você começa a encontrar alguém para suprir isso. E é onde você tem ganhos secundários. Por que eu estou aceitando isso no meu casamento? E aí eu te pergunto, se o seu casamento está ruim assim, e você está convivendo, e se você não quer mudar, eu te pergunto, o que você está ganhando com isso? São os ganhos secundários. Quantas mulheres ficam infelizes no casamento e não mudam o seu comportamento porque, de alguma forma, ela está tendo um ganho secundário? E eu te pergunto, você quer transformar? Você quer ser feliz hoje dentro do seu casamento? Ou tá bom assim? Porque se estiver bom assim, mesmo com alguma situação que te incomoda, é porque você está tendo algum ganho secundário aí. Alguma coisa que está compensando você sofrer. Você já viu aquelas pessoas? Tem pessoas que adoecem fisicamente só para ter o carinho e a atenção das pessoas. Porque ela nunca tem atenção. Ela nunca, as pessoas nem reparam nela. E aí quando ela fica doente, todo mundo está dando atenção, todo mundo está visitando.
E é assim, da mesma forma que o meu corpo, a minha forma de me comportar fisicamente interfere no meu mental, no meu psicológico, o contrário também. Quando eu me transformo a minha mente, quando eu mudo o que tem aqui dentro, eu transformo também o meu corpo. E quando você está ali, triste, querendo atenção, querendo carinho, muitas das vezes você pode sim até adoecer. Você vai adoecer para quê? Para você ter o carinho, para você ter a atenção das pessoas. A gente tem que ter muito cuidado com essa crença de não merecimento. Porque você fica ali igual um parasita. O que é o parasita? Tem que ter ali a hospedeira e o parasita, né? O parasita ele fica sugando ali da hospedeira. E se você acha que você não merece ser feliz, que você não tem jeito, que eu só tenho que abrir mão da minha vida para o outro, eu tenho que fazer só o outro feliz. E se você abrir mão ali da sua vida, o que vai acontecer? Você vai ser só hospedeira, eu não mereço. E o parasita vai só te sugando. Você só vai doando, doando, doando. E é preciso ter esse equilíbrio. A gente pode sim e deve ser feliz dentro do casamento. A gente precisa ter um diálogo, a gente precisa ter conversas íntimas, a gente precisa se sentir confortável com o outro. Poder dizer aquilo que a gente quer dizer. E não ficar ali se escondendo, sofrendo ou fazendo cenas para ver se o outro me dá carinho. Eu vou dar um gelo nele para ver se ele percebe que eu quero atenção. E você tem ali comportamentos que não vai ajudar você a transformar nada. Vocês vão se afastar cada vez mais. Porque essa conexão e essa intimidade, ela não é só no corpo, ela não é só física. Você tem que ter uma conexão, uma intimidade com o outro de alma, de vocês estar conectados. Você sabe aquela coisa de você olhar para o outro, você saber o que o outro está pensando? Eu conheço tanto o outro, a gente tem tanta intimidade que eu sei o que o outro está pensando, eu sei o que o outro está sentindo. E que o que às vezes, muitas das vezes, te impede de mudar essas crenças, de se comportar diferente. É você achar aí, é uma outra crença, que você não tem sorte. Não, eu não tenho sorte, é assim mesmo, comigo é diferente, ou então meu marido é diferente. E aí você coloca desculpas que vão atrapalhar você a mudar isso. Eu não tenho sorte. A outra pessoa teve sorte no casamento. O meu não tenho sorte. Eu vou desistir disso. E aí são outras desculpas que você põe para você mesmo. Então eu estou muito errada, Silvana. Não, você só está fazendo o melhor com a consciência que você teve até agora. Entende? Porque a culpa também ela é muito ruim. Quando você coloca culpa em você, você vai se sentir para baixo. Não é para você ter culpa, é para você tomar consciência que existe sim um casamento transformador, que existe sim uma forma de ter diálogo, existem formas da gente cultivar essa intimidade. Mas você só não está sabendo o que fazer. Porque se alguém tem um casamento feliz, é porque é possível para você. As pessoas só estão agindo diferente. E você precisa agir diferente do que você está fazendo hoje. E como, Silvana, que eu vou agir diferente? Eu já pensei assim, tá? Eu já tive esse pensamento. Aí é muito complicado, porque eu dependo do outro, não adianta eu agir diferente, porque o outro. Como é que eu vou mudar o outro? E agora eu tô aqui para te dizer que é possível sim. É que o outro só não tá mudando, só não tá agindo diferente, porque você não tá tendo o comportamento certo. Parece dura essa responsabilidade, mas não é. É transformador, porque aí você tem consciência de que você pode transformar a sua história, você pode ser a atriz principal da sua vida, você pode escrever a sua história diferente. E eu vou te dizer o quanto essas crenças são responsáveis pelas nossas atitudes, os nossos comportamentos, porque eu disse aqui, a gente só age conforme aquilo que a gente acredita. Então, se você me disser que você está certa, você está certa. E se você disser que não vai dar certo com você,
que você não consegue transformar a sua situação, você também vai estar certa. Porque você só vai agir conforme aquilo que você acredita. Eu posso te dizer aqui que eu tenho ferramentas técnicas para você transformar essa situação. Mas se você não acredita, você também não vai fazer. Entende? Então você também vai estar certa. Porque senão a gente fica ali sofrendo, colocando culpa no outro, achando que o outro está errado, e a gente fica naquele mimimi, nas reclamações. E tem até um insight que eu tive ontem, né? É uma coisa simples, mas que é muito verdadeira. Eu lendo a Bíblia, assim, vendo lá no Antigo Testamento, uma das coisas que desagradavam muito a Deus é quando as pessoas reclamavam. Deus mandou o maná, né? Mandou comida do céu. E o povo estava reclamando, não, queria viver lá no Egito, naquela escravidão, naquele sofrimento, era melhor que a gente tinha comida. Deus está mandando só essa comida aqui do céu? Caramba, eu fiquei imaginando, né? Comida caindo do céu e as pessoas reclamando. E a gente percebe que quanto mais reclamavam, mais as coisas pioravam. E vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Quanto mais você ficar reclamando do seu casamento, quanto mais você ficar reclamando do seu marido, as coisas só pioram. Eu falei da Bíblia, mas eu tenho diversas formas de te explicar isso. De forma científica, física quântica, quanto mais você põe energia nisso, quanto mais você observa essa situação, mais ela aumenta, mais ela expande. Então, se você fica pensando naquilo que é negativo, naquilo que é ruim, no que eu não mereço, mais esse problema vai aumentar. Então, você vê que são várias explicações. Eu, assim, estudei várias coisas, psicologia positiva, ciência, e aí você observa. Eu tenho várias formas de te explicar a mesma coisa. Mas, no fundo, o que eu quero te dizer é que tem como você viver um positivo, você transformar essa situação. Qual é o seu problema hoje? Só procure a solução. Ah, eu não tenho diálogo. Eu tenho ferramentas para você passar a ter diálogo. Como você ter diálogo? Qual é o seu problema? A gente está brigando, a gente não consegue se entender. Então vamos aprender a resolver o conflito? Ah, Silvana, eu não me sinto amada. Eu tô sem autoestima, eu tô desanimada, eu já tentei tudo que eu pude, esse casamento não tem jeito. Calma. Você tentou tudo o que você pôde, tudo o que você sabia até aqui. Talvez você precise saber mais coisas para fazer outras coisas. Ah, mas eu tô cansada, eu fiz tudo. Você fez tudo o que você sabia. Mas eu tô aqui para te dizer que tem mais, que você pode fazer mais. E aí eu queria aproveitar aqui hoje para ler uma metáfora para vocês. É a metáfora da caverna. E essa metáfora da caverna, ela vai ajudar você a entender o que eu estou falando aqui. E por que você precisa se abrir para o novo? Por que você precisa se abrir hoje e entender que tem como transformar, sim, essa situação que você está passando. É a metáfora da caverna. Eu vou ler para vocês. Havia uma caverna subterrânea com uma única abertura para o mundo exterior. Dentro dela, seres humanos estavam acorrentados pelas pernas e pescoço, vivendo na semi-escuridão. Desde a infância, presos de tal modo que não podiam se mover. Desde criança, aqueles homens estavam acorrentados dentro daquela caverna. E esses homens, que eram verdadeiros prisioneiros, ficavam de costas para a abertura da caverna e só podiam olhar para frente, onde havia uma parede, pois eram eles impedidos de virar a cabeça por causa das correntes. Então, eles ficavam presos e só viam a parede. Eles ficavam contra a luz. A única luz que viam era proveniente de uma fogueira que ardia do lado de fora da caverna.
e que projetava para o seu interior sombras de pessoas e objetos que passavam em frente a essa fogueira. E a entrada da caverna. Assim, os prisioneiros acreditavam que as sombras que viam era a única verdade, a sua realidade do mundo. Eles só olhavam a parede e viam a sombra das pessoas passando lá do lado de fora da caverna. Em um certo momento, um dos prisioneiros foi libertado das correntes e trazido para fora da caverna. Um deles. No seu processo de adaptação à sua nova realidade, precisou acostumar-se com a claridade do fogo e a visão do novo mundo. Ele viu primeiro as sombras no chão, depois os reflexos dos homens e objetos na água, e então ele fitou-se diretamente. Depois, vendo o céu, o sol, pôde raciocinar sobre eles. Ele tocou os objetos, pisou no solo, olhou para todos os lados e descobriu fatos e coisas nunca antes imaginados. Uma nova realidade. Esse prisioneiro saiu da caverna. Aquelas sombras que ele via projetada na parede, agora ele via o que era aquilo na realidade. Eram pessoas, eram coisas. Ele saiu da caverna e descobriu uma nova realidade. Passado algum tempo, ele, maravilhado com esse grande processo de mudança que ele tinha vivido, ele lembrou daqueles companheiros e ele foi lá dentro da caverna. Era importante dar para os outros prisioneiros a oportunidade de descobrir outra realidade. Mas a sua missão não foi fácil. Por sua dificuldade em acostumar-se novamente à semi-escuridão e em interpretar as sombras com a mesma habilidade, passou a princípio a ser ridicularizado pelo grupo. Os prisioneiros da caverna ainda acreditavam na sua realidade e concluíram que o prisioneiro libertado voltava enxergando menos que antes, contando histórias estranhas sobre uma realidade impossível. Julgavam ser melhor não saírem da caverna, não rejeitarem as sombras tão familiares em troca de um mundo melhor, porém desconhecido. Apesar das dificuldades, o iluminado enfrentou com paciência e determinação sua missão, compreendendo as resistências impostas por seus companheiros e mantendo firme na busca da evolução e pelo desconhecimento de coisas novas para eles e seus semelhantes. Então veja, quem são os prisioneiros na caverna? São as mulheres que estão dentro dos seus casamentos, infelizes, tristes, achando que não tem solução. Ou então aquelas que pensam que o divórcio é a única solução. E se vem a pessoa que se libertou disso e descobriu que existe sim uma possibilidade de transformar o relacionamento e de você viver um casamento diferente, iluminado, com harmonia, diálogo, pode ser que você esteja como esses prisioneiros, ainda vendo só a sombra, olhando a parede e vendo as sombras, a escuridão do que tem no seu casamento. Qual é a escuridão que você vê hoje? Você vê talvez a sombra de que seu marido é pior do que as outras, do que o dos outros? Você vê aí que o seu marido não tem jeito? Talvez a sua sombra seja ver que você já sofreu demais e você não aguenta mais isso. Quem sabe a sua sombra seja, o meu casamento já tá bom. É isso mesmo, não precisa melhorar além disso. Qual é a sua sombra hoje? Essa sombra é aquilo que você viu a vida inteira e que você acredita. Talvez coisas que te contaram na sua infância e é o que você acredita hoje. Talvez situações que você viveu na sua adolescência, nos seus relacionamentos, aquele namorado que te traiu ou que te deixou. Talvez o seu pai ou sua mãe te abandonou e você acha que a vida é assim mesmo. Ela é triste. Não tem solução para mim, Silvana. A minha história é muito triste. Qual é a sua sombra? Qual caverna você está hoje?
E aí você começa a refletir: uau, será que existe um mundo lá fora? Será que existe sim uma forma de ser feliz no casamento? Quem é essa Silvana aí que apareceu na internet falando disso? É bom demais para ser verdade. Ela não sabe da minha história. Talvez, se eu visse alguém surgindo na internet falando disso, talvez eu também duvidaria. Quando eu estava lá, sofrendo, sem saber o que fazer. Porque eu passei isso também no meu casamento. Talvez se eu visse alguém falando, eu estivesse olhando só para as minhas sombras. A minha história é pior. Olha, eu não consigo conversar. O meu marido não consegue me entender. A gente não consegue falar de alguns assuntos, a gente só briga por causa disso. Eu preciso que meu marido assuma algumas responsabilidades, mude o jeito dele de ser. Como assim? Existe esse casamento aí? Isso aí deve ser a pessoa que deu sorte. E aí, você fica presa ali, às suas sombras, dentro da sua caverna. Em qual caverna você está se aprisionando hoje? A maior prisão, nossa, estou me emocionando. A maior prisão das nossas vidas, eu vou te dizer agora, ela está dentro de nós. Ela está dentro de você. Você pode se libertar, ou você pode se aprisionar. O que você decide hoje? Você decide ver as sombras? Ver as dificuldades? Pensar que não tem jeito para você? Acreditar que você não tem sorte? Acreditar que todo homem é igual? Que os homens não mudam, eles não prestam? Os homens são assim mesmo? Ou você quer vir comigo e entender que existe uma forma de compreender os homens, de usar o que eles têm de diferente de nós a nosso favor? Eles são diferentes? Como eu posso usar isso ao meu favor? Como eu posso usar isso para o meu bem? Como eu posso usar isso para ter mais diálogo? Como eu posso ter mais intimidade, mais conexão? Você só precisa aprender. Eu saí da caverna. Eu vi a luz. Eu vi a harmonia. Eu vi o diálogo no casamento. Eu vi meu marido sendo transformado. Eu vi meu marido agindo de formas que ele não agia antes. Assumindo responsabilidades que ele não assumia antes. Sendo mais paciente, sendo mais parceiro, sendo mais compreensivo. Uau! Eu vi isso. Eu vi isso acontecer na vida das minhas alunas. Pessoas que brigavam, discutiam, fazendo o que eu ensinei, o meu método, fazendo as técnicas que eu ensinei, conseguindo ter diálogo, conseguindo se amar mais, conseguindo ter um casamento mais harmonioso. Eu vi isso na vida das minhas alunas. Eu saí da caverna e eu estou aqui para te dizer que existe essa luz fora da caverna. E eu te convido hoje a sair dessa caverna comigo. Qual é a sua decisão? Você quer continuar olhando para as suas sombras? Ou você quer vir comigo? Ver esse mundo, esse casamento diferente. Silvana, mas como você transformou o seu marido? Através da minha transformação. Uma pessoa é capaz de mudar a dinâmica da relação. É fácil? Não, você precisa agir. Eu tenho que ser sincera com você. Foi fácil para esse que saiu da caverna, nessa metáfora que eu acabei de contar, quando foi difícil para ele olhar a luz, porque ele cresceu na escuridão. Ele cresceu vendo que a vida era só sombra. Mas quando ele viu a luz, abriu os olhos, olhar a luz, não foi fácil. Ver uma nova realidade. Uau, existe uma realidade diferente do que eu via antes. E qual foi a maior dificuldade? Voltar e contar para os amigos.
Porque os amigos não estão vendo. Como eu vou acreditar nisso que eu não estou vendo? Como você está me dizendo que existe luz lá fora? Como você está me dizendo, Silvana, que eu posso transformar meu casamento? Mas você consegue, se você quiser. Você vai deixar essa escuridão? Você vai deixar se aprisionar por essa caverna? Ou você vai decidir hoje dar esse passo de tirar essas correntes e vir comigo? Quantas vezes você já ouviu dizer: relacionamento é muito difícil, casamento é muito difícil, a gente tem que abrir mesmo mão da vida. Gente, como a gente escuta isso? Isso vai gerando crenças que não te levam para frente, não te levam para fora dessa caverna para ver a luz. Eu tô aqui para tirar da caverna e te mostrar a luz. Mas tem pessoas que não vão sair da caverna, que não vão acreditar, que não vão fazer. Eu só posso te mostrar essa luz e te mostrar esse caminho, se vocês quiserem. Eu tô aqui para mostrar que existe essa nova realidade. Mas o que é que você quer fazer com a sua vida? O que é que você quer transformar? Você acha que não tem jeito? Porque se você achar, você também vai estar certo. Então era isso, era essa mensagem que eu tinha aqui hoje para vocês, falar dessas crenças, falar dessa metáfora maravilhosa, né, dessa caverna que, na verdade, somos nós, né? Por isso é uma metáfora. A gente escolhe o que a gente quer fazer, o que a gente mudar a nossa realidade. Gente, é muito incrível, é muito lindo. Você pode mudar e transformar a sua vida, o seu casamento. E essa corrente está dentro de você. E talvez seja difícil você acreditar nisso. Talvez você precise que outra pessoa acredite por você e eu acredito. Eu estou aqui para te dizer que eu acredito em você. Quanto tempo você vai esperar passar vivendo o que você já sabe que vai viver? E por que a nossa mente ela dificulta de você aprender o novo? Justamente porque aquilo já é conhecido. Por que uma pessoa acorrentada dentro de uma caverna, vendo só sombra, vai preferir ficar lá do que tentar descobrir a luz? Porque aquilo ali ela já conhece, ela já sabe lidar, ela já sabe o que fazer. Se ela for lá para fora, será que ela vai saber o que fazer? Então, causa esse medo. É assim a nossa mente. Quando a gente quer mudar, viver algo novo, ela nos sabota. Porque você não sabe o que tem no novo. É só o desconhecido. Mas eu estou dizendo para você, acredite que você pode ser feliz. Quem sabe você não vai ser aí uma mulher inspiradora para que outras mulheres se inspirem no seu comportamento e queiram ser assim também. Tá bom? Gratidão, um grande beijo e até a próxima.